Nós vamos dar início, né, em 5 minutinhos, o nosso webinar. Queria comentar com vocês que a gente vai usar o chat, fiquem aqui ligados, né? Se vocês precisarem colocar qualquer pergunta, nós estaremos olhando o chat aqui e interagindo com vocês. De tempos em tempos eu paro, dou uma olhadinha no chat, o Fernando e o Felipe, que estão por aqui, também vão nos ajudar aqui no processo todo, e é um prazer a gente poder estar nessa sexta-feira aqui com vocês para trazer mais um conteúdo de pesquisa para a gente entender, ouvir o operador, entender o que está acontecendo no nosso mercado. Então, eu vou pedir para que nesse início, o Fernando primeiro e depois o Felipe se apresentem e falem suas boas-vindas, por favor. Podemos já, Simone? Pode sim, pode sim. Então, vamos lá. Bom, começando aqui, então, bom dia, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo a gente. Simone, Felipe, bom estar aqui com vocês também. E, mais uma vez, a ANR, em parceria com a Galunion e com o IFB, conseguindo botar uma pesquisa como essas de pé, profunda, detalhada, tecnicamente extremamente trabalhada, responsável, de uma forma que a gente consiga ter um raio-x do que é o setor no Brasil nesse momento. E essa pesquisa, mais uma vez, muito importante, porque as transformações foram muito grandes nos últimos 2 anos, né? Então, agora a gente vai ter essa primeira visão de como 2022 está chegando e o que a gente pode esperar para o restante do ano. Então, em nome da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, agradeço demais ao IFB e à Galunion por essa parceria, que é fundamental, não só para os nossos associados, mas eu acho que para o food service no Brasil, de modo geral. Obrigada, Fernando. Felipe, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou o Felipe, eu sou um dos diretores do EFB. EFB, para quem não conhece, o Instituto é o Food Service Brasil, que é um ecossistema que representa a união, né, da cadeia de valor entre fabricantes, operadores logísticos e operadores de lojas. Então, a gente tem uns 75 membros, mais ou menos, que buscam juntos umas soluções para impactar o mercado de alimentos, especialmente de food service. Eu, particularmente, dentro do IFB, cuido da parte de finanças, tesouraria, e o resto do dia eu trabalho para a rede de restaurantes Subway. Obrigado a todos por estarem conosco hoje. Muito obrigada. Queria comentar aqui que, nos assistindo hoje, a gente tem o Alexis Japiaçu, presidente do Sindicato Patronal da Alimentação e Hospedagem de Niterói, né, com jurisdição aí de 22 municípios do Rio de Janeiro. Mandou boa tarde para você, Fernando, boa tarde para todos, né, e boa tarde, Alex, por estar aqui conosco. Então, eu vou começar a apresentação. O Tom Bé também está por aqui, maravilha. Eu vou começar para a gente poder ter tempo, né, para tirar as dúvidas e conversar também com vocês sobre tudo que está acontecendo. Bom, essa é a nossa primeira edição de 2022. A gente tem várias outras edições planejadas. Essa tem um mote de olhar o mercado como um todo. Nós já estamos planejando uma edição até para olhar com um pouquinho mais de profundidade a questão de abastecimento, e mais uma outra geral até o final do ano, com certeza, nessa parceria, e quem sabe outras coisinhas mais. Muito bem, começo, gente, agradecendo, porque esse trabalho, né, não somos só nós, essas 3 empresas e entidades que estão junto, mas sim uma ativação muito importante do nosso ecossistema. Então, nós tivemos uma participação ativa de Gumer, de Rational, da EG, da Escola de Gestão de Negócios e Gastronomia, do Sindirio, da ABIS, da própria NuFood Brasil, o Canal Restaurante, Coca-Cola FEMSA, Resposta, Fispal Food Service e Unilever, que nos colaboraram disparando seus coletores para que a gente pudesse chegar e alcançar
um número maior de respondentes. E isso foi o que nós verificamos. Nós tivemos essa pesquisa, então, com 817 respondentes, o que dá uma margem de erro baixa, né, a gente está com 1% dessa vez. E essa pesquisa foi realizada entre os dias 17 de março e 7 de abril, agora de 2022. Então, está bem recente, a gente está com as questões aqui fresquinhas. Ela representa o Brasil todo, e com isso a gente também consegue um perfil interessante de amostra. Então, agora eu vou passar alguns slides que contextualizam esse perfil. E isso é importante para que a gente saiba com quem a gente conseguiu falar. Então, a gente está dando voz exatamente para essas pessoas e a gente já começa a ver algumas alterações e transformações dentro desse ecossistema. Primeiro, conseguimos atingir 78% de independentes, 22% que a gente coloca aqui como redes, mas a gente precisa enfatizar que 7% deles são franqueados, então em algumas questões eles respondem de uma maneira um pouco mais parecida com o independente, né, com a dor do negócio, do pequeno negócio, e outras questões eles são mais parecidos com a própria franqueador ou com as redes próprias, que são 8% da amostra, e até a gente teve a participação de concessionárias de serviços de alimentação também. A hora que a gente foi entender qual o perfil, né, multifacetado, qual segmento, que culinária era servido nessas marcas, a gente tem uma presença forte da parte de sanduíches, frango, frito, tacos, enfim, hambúrgueres na nossa amostra com 12%, comida brasileira caseira entra com os outros 10%, e a gente tem mais 5% ali de comida brasileira mais regional, nordestina, mineira, que está aí colocado num outro patamar embaixo. E a gente tem a parte de bolos, doces e chocolates com 9%, e depois pizzas variada, as culinárias já europeias, internacionais, e asiática, e por fim ali o saudável, para se a gente quiser ir até os 6%, né, a gente tem grelhados, churrascos, espetos e padaria. O que a gente observa é que a gente normalmente tem dentro das nossas pesquisas justamente essa questão, né? Tanto o brasileiro muito importante, quanto o serviço rápido, né, que tem as questões ligadas a sanduíches, quanto a essa diversidade na área de bolos, doces, enfim, as coisas mais rápidas. Quando a gente vai para o principal modelo de serviço do negócio e da marca respondente, a gente tem o restaurante de serviço completo como sendo o principal da amostra, com 28%. Em seguida, muito próximo, o serviço rápido, né, o fast food, que é pedido feito e retirado no caixa, no balcão, tendo ou não mesas, com 25%. E a gente já viu uma profusão importante de marcas, né, se a gente for falar não em tamanho de negócio necessariamente, mas em tamanho de marcas respondentes, a gente também teve 25% de negócio 100% delivery. Depois tivemos o autosserviço e outros perfis de negócio. Na hora que fomos perguntar onde o negócio está hoje, né, localizado, 62% em rua, a gente vê aqui o Na Minha Casa Residência com 19%, isso é puxado pelo segmento 100% delivery, a gente tem falado muito, né, dessa existência hoje em dia dos home chefs, em dicotomia com os grandes grupos que operam também delivery. A gente tem 15% da amostra com lojas em shopping, centro comercial e galeria, em dark kitchen outros 12%. Então, vai se consolidando esses modelos como sendo modelos importantes da gente olhar e observar e se atentar sobre como que esses negócios, de fato, estão sobrevivendo. A hora que a gente olha regime tributário, né, da marca, 37% com MEI, 47% simples, 6% no lucro real e 10% no lucro presumido, que também faz muita coerência com o perfil que a gente acabou de dizer dos estabelecimentos. E a hora que a gente vê, né, em redes independentes, na parte de negócios, a gente tem aqui para a MEI
11% redes, 44% independentes. Muito bem, a gente tem aqui várias unidades representadas na pesquisa, a gente está com 14 mil unidades, basicamente, e essas unidades, elas têm um perfil de faturamento. Então, claro, a gente também poderia trazer outras perfilações aqui, mas qual que era a ideia? Que a gente pudesse trazer para vocês, principalmente, o que isso aconteceu depois da pandemia. Então, se a gente olhar os abertos durante a pandemia versus os abertos que já estavam abertos, né, negócios que já estavam abertos antes da pandemia, a gente vai observar que negócios que faturavam bem pouco, né, até R$5.000 por mês, a gente tem 10% que estavam abertos antes da pandemia, eles já existiam. Agora, quando a gente olha quem abriu durante a pandemia, esse número vai para 18%. A gente também tem um número maior na faixa de R$5 a R$30.000 por mês. Depois, a gente acaba tendo uma inversão, e os abertos antes da pandemia faturando mais, desde o momento entre R$30 e R$100.000 por mês, com 27% ao invés de 24% dos que abriram durante a pandemia. Depois, entre R$100 e R$250.000 por mês por unidade, 22% abertos antes, aí acima de 250 mil por mês, 18%. Pessoal, então aqui é para a gente entender essa mudança de perfil que a gente acaba vendo muito mais micronegócios acontecendo aqui. Bom, e vamos falar do que a gente quer entender mais, né? Que é a performance do negócio e as expectativas aqui para a retomada. A gente tem nos negócios olhando para faturamento das marcas, comparando o mês de fevereiro com o mesmo período pré-pandemia, 40% dos respondentes já como top performer, né? Portanto, o que a gente chama de faturamento superior ao faturamento de antes da pandemia. Outros 24% ainda estão com faturamento igual, e a gente tem o restante, 36%, com faturamento ainda inferior ao momento de antes da pandemia. É uma boa notícia, né? A gente tem uma melhora, né, desde o tracking que a gente começou lá em abril, maio de 21, que só tinham 10%, a gente hoje está com 40%, mas eu tenho certeza que todos nós preferiríamos que esse número já tivesse ultrapassado, no mínimo, a maioria, né, pelo menos 50%, 60%, mas essa é uma realidade que a gente está enfrentando, e a gente está falando aqui em vendas, né? Se a gente for falar em volume, a gente sabe que ainda é mais complexo ainda, porque a gente tem um aumento em geral de ticket médio, a gente tem um aumento ligado à inflação, né? Inclusive a inflação e posicionamento de preços. Então, é com cautela que a gente vê essa melhora de 37% de novembro, agora para 40%. No entanto, esse último mês, eu acho que a gente tem visto muito mais movimento, né, Fernando? Não sei se você colocaria. E, Alexis, a gente não tem uma comparação descontada da inflação. O operador fala se ele estava antes, faturando mais do que antes ou que depois. Então, realmente, normalmente ele fala nominalmente, ele não fala descontado, viu? Então, mas aí você falou é verdade, Simone, realmente teve um crescimento, principalmente a partir de fevereiro. Muita gente até brincou que pela primeira vez na história fevereiro foi melhor que janeiro, mas assim foi por conta um pouco em janeiro houve uma diminuição de fluxo em razão da Omicron. Isso teve algum impacto muito menor do que nas ondas anteriores, mas teve, né? Então, a partir de fevereiro, a gente começa com mais força. Exatamente. Muito bem. E aí a gente também, né, olhando para esse perfil, a gente tem esses 2 anos ou menos, né, que pós início da pandemia, que a gente comentou agora, que são os que faturam menos, né, os micronegócios, 27% da amostra, mas a gente também tem boa parte da nossa amostra com mais de 10 anos. É o grupo maior que nós temos de respondente, com 32% aqui do negócio. Então, a gente tem, acho que uma fase, né, a primeira parte é sempre um ciclo mais difícil, os primeiros anos dos negócios. Aí depois a gente
também consegue olhar e ver que os negócios que se estabelecem, felizmente, também estão cooperando, estão participando de pesquisa. Queria agradecer aí todos que responderam para nós. Tem um ponto aqui, né, Simone, que eu acho interessante, que mostra como o nosso setor ele também tem uma regeneração, uma oxigenação grande, né? Um número bem significativo de negócios que abriram pós-pandemia já, né? Então, claro que vários desses a gente sabe que são delivery, aquele modelo que você comentou no início, mas é isso, mas mostra, acho que a pujança e a velocidade com que o setor vai se reconfigurando, né? Exatamente. A gente sempre falou do nosso setor como sendo um setor de baixa barreira de entrada. No entanto, né, estar ali naquele grupo que está há mais de 10 anos, aí sim são os resilientes e que conseguem estar trazendo um olhar, né, um olhar para o que foi, de fato, enfrentar essa pandemia. Então, acho que a gente vai olhar e vai ver um pouquinho mais de resultado aqui. Então, eu queria trazer uma profundidade nisso, gente, né, aproveitar que a gente está aqui na pesquisa completa e ver, né, 2 anos ou menos, a gente não tem nenhum top performer, porque o conceito de top performer é o conceito de que está faturando mais do que antes da pandemia, certo? Portanto, a gente não tem nenhum deles. Mas a hora que a gente olha os independentes, a gente está vendo aí 30% com 2 anos ou menos, 12% entre 2 e 3 anos, 16% entre 3 e 5, 15% entre 5 e 10 e 26% acima de 10 anos. Já as redes, já temos um outro olhar. A gente tem aqui 56% das redes respondentes da pesquisa com mais de 10 anos de operação. Tem redes novas também? Sim, 16% das redes, 2 anos ou menos, e ali são as mais antigas, de fato, que estão colaborando aqui, respondendo, e a gente vai ter essa perspectiva delas. E a hora que a gente vê quem está já com a performance superior do que o ano anterior, a gente também puxa para quem é mais experiente, né? Quem já está no mercado há um pouco mais de tempo e conhece um pouco mais desse setor. É a primeira vez que a gente traz esse tipo de fracionamento, que eu achei interessante a gente olhar e entender um pouco quais são esses perfis. Muito bem, e a gente também foi pesquisar, né, o que as pessoas estavam, né, os operadores estavam de perspectiva de fechamento do primeiro trimestre, com relação ao resultado financeiro da operação. Então, um pouco mais do que a metade, 56%, estimava fechar com lucro, outros 29% próximo de zero, e deixando, então, no prejuízo apenas a parcela de 16%. Então, essa é uma das questões importantes. E os top performers, a gente já tem 75% esperando fechar com lucro as operações. E aí a gente vai para um capítulo de dívidas. A gente ainda tem um setor 41% com dívidas e atrasos de pagamento. Se a gente olhar para os que estavam, né, para quem estava já aberto antes da pandemia, esse número sobe um pouquinho, né, se endividou um pouco mais quem já estava aberto, para 45%. E a gente vai, então, investigar como é que está a situação de como é que eu vou conseguir dar conta dessa questão. Então, a gente tem 25% aqui ainda achando que vai demorar mais do que 2 anos para pagar suas dívidas, mas a gente já tem uma parcela mais otimista, bem mais otimista do que na última pesquisa que a gente fez, né? Então, 24% dizendo que vai conseguir quitar isso entre 6 meses ou menos, 27% entre 6 meses e 1 ano. Mas na hora que a gente olha para um pouco mais a fundo dos perfis, né, e isso foi importante, né, Fernando, que você pediu para que a gente endereçasse essa questão, 46% diz que tem dívidas, né, para quem tem dívidas tributárias federais, e com relação a essas dívidas, a gente tem aqui, era múltipla escolha, né, mas 56% dizendo que depende de algum programa especial de parcelamento, refis, para colocar em dia o seu passivo, outros 33% dizendo que vai pagar em atraso gradualmente com fluxo de caixa,
e 24% dizendo que vai aderir a opções de parcelamento ordinário também. Não sei se você Se eu quer puder dar comentar um alguma coisa. comentário rapidinho, Simone, sim. Eu acho que essa tela aí mostra o que ainda é um peso da pandemia, né, que foram as dívidas tributárias. Muita gente parou de pagar imposto por completa falta de possibilidade, meios de caixa. E esse assunto foi parcialmente resolvido agora nas últimas semanas com a derrubada de um veto ao HELP, que era um parcelamento especial para as empresas do Simples. Então, para quem está no Simples, acabou de ser possível um parcelamento com condições bem vantajosas e que vale a pena todo mundo procurar seus contadores, se informar melhor, ou então entre em contato com a gente via NR, a gente ajuda para mostrar o caminho. O que ainda não está endereçado, e isso é uma pauta bem relevante, é um parcelamento especial para empresas de fora do Simples, né? Aquelas do lucro real presumido. Para essas aí, acredito que grande parte delas estejam nesses 56%. A gente tem uma questão ainda muito importante. E essa dívida tributária ela está amarrando a recuperação e o crescimento das empresas. Então, espero que a gente consiga, no Congresso, resolver esse problema em breve. Muito bom. A gente também investigou a questão com relação ao Pronamp. Então, a gente tem 10 marcas respondentes, 28% que aderiu ao Pronamp, com relação ao Pronamp, a realidade é de que 45% ou precisa que exista uma limitação de aumento da correção, porque a taxa Selic está subindo muito, né? A gente tem visto isso a cada mês que passa uma situação, ou precisando de mais carência ou prazo de pagamento para realmente conseguir quitar, só 38% dos respondentes afirmou estar com as parcelas em dia e acreditar que realmente permanecerá em dia. Essa aí, bem rapidamente, é um outro problema sério, porque o Pronamp ele é reajustado pela Selic, a Selic está subindo, né? Então, quem estava com dificuldade provavelmente terá mais dificuldade ainda nos próximos meses. Então, existe uma proposta no Congresso, sim, para tentar alterar isso. Vamos ver. Legal. Bom, e além dessas dívidas que a gente acabou de comentar, essa amostra, 67% está com dívidas bancárias, né, outras dívidas bancárias, instituições financeiras, 46% aquela questão do tributária federal, estadual, municipal também, junto a fornecedores 30%, os 28% de Pronamp, junto aos sócios 19%, outros diversos, e temos junto aos funcionários, inclusive, 7% aqui, colocando que acabou também, os funcionários ajudaram nessa questão de colocar o negócio para funcionar. Muito interessante, né, Fernando? O que a gente ainda vai avaliar um pouco no tempo também, e talvez isso cresça, vamos ver, é o passivo trabalhista, né, por conta de eventuais condutas ao longo da pandemia. Mas isso é uma questão ainda a se configurar mais a médio prazo. Verdade. Bom, agora vamos para outro bloco, o bloco de consumidor, entender como é que estão os efeitos também no menu, né, no cardápio. E uma das coisas que a gente viu que é mais sensível é entender se o cliente voltou a frequentar o estabelecimento. Ele continua, né, receoso, ou ele voltou a consumir no mesmo nível que antes da pandemia, claro que só para quem estava aberto antes da pandemia. E a gente tem aqui no meio a meio. Então, 51% dizendo que sim, e 49% dizendo que não, mas aqueles top performers, esse cliente voltou muito mais. 72% disseram que o cliente já voltou a frequentar como antes. E a gente foi investigar, então, quais eram as ações que os operadores estavam fazendo ou pretendiam fazer no seu cardápio para atrair mais clientes e aumentar vendas. Gente, eu quero lembrar que na última pesquisa, esse foi o principal desafio. Os operadores colocaram, o principal desafio do meu negócio é atrair mais clientes e aumentar vendas, isso em novembro do ano passado. E a gente viu aqui, primeira opção, lançar produtos com novos sabores e texturas, 57%. 52% falando, vou focar em promoções, ofertas do dia e ações de valor.
outros 27% falou que vai lançar produto sazonal, fresco, artesanal, né? Ele podia fazer múltiplas escolhas. 26% estavam focados em lançar produtos gostosos, indulgentes, né? Que as pessoas se premiem, que mereçam. E aqui, né, ainda continuando uma cauda longa assim, de ações, 20% falou que ia focar nos seus pratos clássicos populares, outros 19% pensando em lançar os produtos veganos e vegetarianos, 16% com dietas, produtos funcionais, né, que ajudam em imunidade, dieta, auxiliam o bem-estar, 12% lançando produtos e promoções com marcas conhecidas, co-branding, e outras alternativas. Então, aqui a gente vê realmente uma série de ações acontecendo. Se a gente linka com a pesquisa de consumidor que nós fizemos na Galunion, a gente acaba tendo realmente essa questão de lançar produtos gostosos e lançar novos sabores e texturas aparecendo muito forte justamente nesses negócios que a pesquisa representa. Agora, aqui, Simone, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro de pesquisas anteriores, os produtos ligados à saudabilidade, eles estavam mais acima, e recentemente os produtos ligados à indulgência, né, ao prazer, eles cresceram bastante. Estou equivocado ou estou me lembrando bem das pesquisas anteriores? Olha, a gente tem, na verdade, a gente vê que o critério de produto saudável, até para consumidor, ele até está um pouquinho superior do que nas ondas anteriores aqui na Galunion, né? Se a gente coloca a pesquisa de consumidor em perspectiva e não de operador. Mas o que a gente tem percebido, isso claramente no consumidor e que reflete aqui, Fernando, é que o gostoso sabor é rei, ele vem antes. Então, se eu quiser jogar bem jogado no saudável, eu tenho também que lançar esses produtos gostosos indulgentes. Então, assim, ele não necessariamente exclui. Né? Eu acho que o Felipe até tem uma experiência importante de Subway, né? O quanto que se fala em saudável e gostoso ao mesmo tempo, mas eu acho que temos essa situação. Né, aqui, não excluir é importante, se a gente quiser jogar diferente. Felipe, por favor. Tem que manter esse equilíbrio, né, ter certeza que a gente saiba falar com o cliente que está procurando alguma coisa especial naquele dia, no fim de semana, e aquele que está com recursos limitados, buscando alguma coisa para todos os dias. Mas, assim, a necessidade de inovar constantemente, de trazer novidade para o cliente, para chamar a atenção do cliente, agradar, surpreender o cliente, ela é absolutamente crítica. Então, é um exercício realmente de equilíbrio constante, saber também entender bem o perfil do cliente atual, né, e o perfil do cliente potencial que a gente está buscando atrair para a loja. Né? Então, tem que ter essa capacidade de falar com perfis diferentes de consumidores e também com momentos diferentes da semana do consumidor. Perfeito. Bom, e a gente foi perguntar algumas questões que a gente tem visto cada vez mais importantes sobre posicionamento, se os donos de restaurante, né, acreditavam que os bares, né, os seus negócios deveriam se posicionar frente aos temas de interesse público. E a gente viu muito importantemente, né, que sustentabilidade foi o primeiro item, empatado com transparência em ética e conduta das empresas. 90% dos donos de restaurante e bares acreditam que sim, devem se posicionar. Gestão de resíduos com 87%. E depois nós temos outros 3 temas: a privacidade de dados, com 80%, direitos humanos, com 75%, e combate à fome e à pobreza, com 74%, 10% dizendo que não, e 15% dizendo que não sei. Aqui, se a gente cruza com os dados de pesquisa da Galunion que a gente tem do consumidor, a gente só tem um item que não fica na mesma ordem de prioridade de verdade, porque os consumidores entendem que o nosso setor deveria se posicionar mais forte com relação ao combate à fome e à pobreza. Então, acho que esse é um ponto interessante para reflexão aqui de quem está nos ouvindo, dos resultados que a gente teve aqui na pesquisa.
o combate à fome e à pobreza tem uma questão que é muito inerente ao nosso setor e que acho que a gente tem muito a evoluir, a melhorar nisso, que é o desperdício de alimentos, né? Então, só deixando essa provocação também para a gente refletir e buscar mais soluções nesse campo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos agora para as questões que a gente perguntou, que são mais ligadas à gestão do negócio. Então, falando sobre delivery, né, que sempre a gente toma um pulso, 89% dos respondentes disseram que sim, né, operavam com delivery. E a gente fez a pergunta que não quer calar, né, que todo mundo fala. Você considera o resultado da sua operação de delivery lucrativo? A gente teve 47% dizendo certamente lucrativo, 24% talvez lucrativo, 18% nem no lucro, nem no prejuízo, estou trocando 6 por meia dúzia, talvez não lucrativo 6% e certamente não lucrativo outros 5%. Então, se a gente olhar quem está positivo com relação à lucratividade, né, e isso é bem diferente também, né, no top performer, né, o certamente lucrativo com 52%, mas se a gente somar o certamente lucrativo com talvez lucrativo da amostra como um todo, a gente acaba tendo 71%, considerando o resultado de delivery lucrativo. É um desafio, né? 70%, nota 7 nunca necessariamente é boa, a gente gostaria sempre de estar com nota mais próximo de 10 possível, no entanto, nos surpreendeu, a gente achou que pudesse ser até um pouco menor esse número. Se vocês querem comentar algo. Vai falar um pouquinho mais para frente em relação ao impacto de custos, né? Eu sei que isso é um ponto mais adiante, mas o delivery, em geral, ele disputa muito por preço com margens apertadas, né? Então, com a pressão de custos aumentando cada vez mais, eu não sei o quanto esse equilíbrio vai continuar existindo, talvez esse número mexa um pouquinho, mas acho que o Felipe pode contribuir também com uma visão dele que pode ser interessante. É um canal que é obrigatório, né? É um canal que precisa ser ocupado. Então, a gente pode perguntar, ou ter uma percepção mais qualitativa da lucratividade. 1 centavo, uma transação, 1 centavo, o delivery vira lucrativo. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba comparando uma transação dentro de uma loja com a transação de delivery, e a gente acredita, a gente calcula, né, que a transação de delivery, se o preço de venda for igual, obviamente, entrega um benefício, um lucro inferior, devido às taxas que tem que pagar. Então, precisa realmente entender qual é a elasticidade de preço ao qual a gente tem direito no delivery, para realmente equilibrar bem essa conta. Vender a 100 dentro da loja, 110, 120 no delivery, para poder compensar os custos adicionais que tem o delivery. Também, obviamente, a gente está vendo, imagino que a gente vai abordar um pouco isso, todo o tema de restaurantes, de dark store, etc., que não tem necessariamente os mesmos custos operacionais que um restaurante aberto ao público na rua. Então, é um equilíbrio bastante fino. Agora, tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, porque não é mais uma opção não estar no delivery devido ao tamanho que esse canal tomou durante a pandemia. Okay? Então, agora uma coisa costumária para todos os brasileiros, e precisa realmente entender como a sua operação cabe nesse canal. 79% dos consumidores, na última pesquisa que a gente fez, falou que usa delivery, né? Então, não estar realmente, você abre mão de uma situação. Tá? Eu acabei de ver aqui que nós temos uma pergunta da Juliana. Ela fala que, no caso dos 71% considerando o resultado de delivery lucrativo, os respondentes estão considerando toda a operação de embalagens, taxas de entrega, logística, etc. E esse número de resposta difere quando a operação exclusiva com darks, ou a operação tem o delivery como incremento de canal.
Juliana, eu posso te responder o seguinte. Primeiro, quando a gente fez a pergunta, a gente sabia que era sensível o cálculo, como é que eu calculo, de fato, se a minha operação é lucrativa ou não. É por isso que a gente colocou o certamente e o talvez, né? Porque tem gente que não necessariamente coloca todos esses custos que você acabou de comentar aqui. Então, aqui está no âmbito qualitativo do operador ele responder essa situação. A gente não fez perguntas de cada uma das etapas e fez o cálculo por ele. E a segunda parte da tua pergunta sobre diferir quando a operação é exclusiva de Dark, sim, esse número aumenta bastante com relação à lucratividade. Então, se é um negócio 100% delivery e estando em Dark Kitchen, ele é mais lucrativo do que a amostra em geral. A gente vai ter os webinários exclusivos, né, para quem respondeu, tanto para o setor de serviço rápido, serviço completo, ou 100% delivery, redes independentes, são 5 webinars que nós vamos colocar para o mercado. Então, eu queria agradecer, mas lá a gente vai ter esse número certinho. Eu sei que, eu não estou com ele anotado aqui, mas eu lembro de ter olhado e visto que esse número supera, chega a quase 90%, se não me engano. Muito bem, então fiquem à vontade para perguntar, pessoal. E aqui a gente também fez uma pergunta que todo mundo fica curioso, né? Porque na última pesquisa a gente viu que marcas 100% virtuais, sem a presença física, era uma das grandes opções de crescimento. Então, com relação a esse assunto, a gente perguntou um pouco mais profundamente dessa vez, né? Como é que estava o setor. E a gente viu que ali, praticamente empatado, né, estatisticamente, não tem marca 100% virtual e não pretende ter 39% dos respondentes, já outros 38% dizendo já possui uma ou mais marcas 100% virtuais, outros 27% dizendo pretendo desenvolver mais marcas 100% virtuais, 4% afirmando que opera a marca de terceiros de forma 100% virtual na sua cozinha, e outros 3% dizendo que fomenta marcas 100% virtuais para os seus franqueados atuais e novos. Então, claro, são fatias diferentes, opções diferentes, mas o que a gente vê é que continua essa realidade de marcas 100% virtuais, apesar disso não ser realidade de parte dos respondentes. E agora eu queria mudar completamente de assunto, né? Falar um pouquinho de gente. A gente foi perguntar como é que estava o quadro fixo de colaborador, comparando fevereiro de 22 com o mesmo período pré-pandemia, e a gente tem 43% dizendo que o quadro estava igual, 37% dizendo que o quadro, né, ficou mais enxuto, inferior, e 20% já estava com um quadro superior. E desses 37%, a gente perguntou qual é o motivo para o seu quadro estar menor de colaboradores. 68% dizendo, estou vendendo menos, ajustei o quadro. Outros 33% afirmaram, eu fiz revisão geral das atividades e da escala do meu pessoal, e outros 12% reconhecem o uso de tecnologia no momento do pedido para o consumidor, demanda menos colaboradores. Portanto, essa foi uma das razões e um motivo para estar com um quadro menor de colaboradores. Top performance, gente, a gente tem aqui uma situação diferente, porque 27% considera o uso de tecnologia nessa questão aqui como sendo um principal motivador. Então, fica a dica aqui para quem já está faturando acima do que o anterior. Trazendo aqui, Simone, se permitir um pouquinho de dados a partir do CAGED, que a gente levanta com a nossa consultoria econômica, eu acho que eles referendam bastante a visão dessa barrinha roxa, né, do fato de vendas menores, ajustou o quadro, mas tem mais uma coisinha que, junto ali com a tecnologia no momento, demanda menos colaboradores. Na verdade, é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? O país, de um modo geral, não recuperou ainda nem metade dos empregos perdidos ao longo da pandemia.
porém o faturamento não está na metade, o faturamento está acima. Então, a gente viu um descolamento entre a recuperação do faturamento e a recuperação da empregabilidade. Apenas 11 estados brasileiros já conseguiram recuperar todo o saldo de empregos perdidos durante a pandemia, e desses 11 estados, nenhum está entre os maiores estados da federação, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ainda estão bem abaixo do que tinha antes da pandemia. E, de novo, o faturamento não reflete isso. Então, na verdade, teve aí um aprendizado vamos dizer assim, de eficiência no uso da sua equipe, atrelado também, isso a gente escuta muito dos RHs das empresas, a uma dificuldade de contratação, ou seja, se eles conseguissem pessoal com a qualificação necessária, talvez eles estivessem contratando mais rapidamente. Então, tem uma questão também estrutural que tem que ser resolvida, mas só para trazer um pouquinho essa visão de como está o mercado de trabalho do setor nesse momento, do ponto de vista formal. E é isso, né? A gente foi perguntar, justamente, estão com dificuldade de contratar funcionários? 44% disse, não estou contratando, mas outros 40% disse que sim, 28% não está contratando aqui dos top performers, mas os top performers, 55% diz que sim, está com dificuldade de contratar funcionário. Então, das empresas que estão contratando funcionários, né, vamos excluir aquelas que não estão contratando, 72% estão encontrando realmente dificuldades para contratar esses colaboradores. E quando a gente... desculpa, a gente não veio aqui, o slide veio numa ordem errada. Então, eu vou passar mais um, depois eu volto naquele. Mas, assim, quando a gente olha quais tipos de dificuldades estão enfrentando para contratar esses colaboradores, a gente tem aqui essa questão da falta de candidato qualificado, como sendo o principal, 73%, mas a gente tem algumas outras coisas que dão outras luzes para nós, que são importantes, né? 44% é falta de candidato interessado. Então, não achei nem, não é que eu não qualifiquei, mas é que a pessoa não está querendo no nosso setor. 34% dizendo que o candidato foi escolhido, mas não aceitou pelo horário de trabalho oferecido. E outros 26% dizendo que o candidato foi escolhido, não aceitou pelo salário oferecido. Então, realmente, aqui a gente já começa a ter uma pulga atrás da orelha de se transformar numa situação um pouco maior do que a gente vê hoje. E esses pontos roxinhos aí mostram, na verdade, um problema interno, né? Quer dizer, é um setor que, por suas características, está sendo pouco atrativo para aquela mão de obra que ele busca. Então, essa é uma questão para ser endereçada pelas empresas como um todo, né? Mostra um desafio novo que talvez tenha ficado mais evidente agora. Verdade. E aí, perguntando justamente para os operadores, né, as questões ligadas à reforma trabalhista, né, quais avanços que foram feitos e que se considerou que foram importantes, que não podem ser revogados em qualquer revisão que possa acontecer, 70% fala da contribuição sindical obrigatória, né, o FIM, 53% fala do fracionamento de férias, a gente tem 45% falando do contrato intermitente, outros 40% da compensação da jornada, outros 36% da homologação do acordo extrajudicial, e os 29%, aí, quase um terço, com a prevalência do acordado sobre, de fato, o legislado. Então, aqui, fatos e dados para você, Fernando, para que depois, né, a gente possa olhar, entender como que a gente ajuda aqui o setor. Muito bem. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu ia só comentar que esse assunto voltou muito à pauta e talvez ele ganhe uma dimensão maior por conta das eleições, mas acho que isso mostra um retrato de que a reforma trabalhista teve avanços claramente percebidos por parte do empresário, então ajuda a gente também a defender melhor os pontos de vista à medida que as discussões forem acontecendo. Perfeito. Bom, e a gente foi investigar as soluções de tecnologia, né, onde eles estão investindo, onde pretendem investir nos próximos 2 anos, e aqui soluções de tecnologia, a gente comentava que eram os aplicativos, eram as ferramentas, era software, era hardware, era sistema, quer dizer, vários nomes
para que as pessoas pudessem reconhecer que soluções de tecnologia a gente estava falando. E a gente aqui, 67% votou no relacionamento com o cliente, toda a parte da gestão do cliente com o CRM, da fidelidade, satisfação, a gestão da comunicação via mídia social, a gestão do negócio no ponto de venda, 61%, otimização das compras e abastecimento, com 58%, são os top 3 de investimento em tecnologia. E quando a gente vem para os próximos, que vieram votados em seguida, a gente tem 46% dizendo integração de múltiplos canais de venda, seja eles próprios ou terceiros, 34% falando em gestão e produtividade de pessoal, e outros 25% ferramentas aí, gestão para monitoramento da concorrência e otimização da oferta e do menu. Então, mais um pouquinho, né, de dados aqui para a gente. E a gente vai aqui para o bloco final, que é o bloco de abastecimento e desafios para 2022. E a gente vem primeiro com a fala do nosso operador sobre as principais dificuldades para a melhora do faturamento das marcas de alimentação nesse momento. Então, são as 3 principais: falta de renda disponível do consumidor, aumento dos meus preços de cardápio, quer dizer, um reconhecimento de que esse aumento necessário também faz com que dificulte a melhora do faturamento, e 19% falando em competição. Tem muita variedade, muita promoção para o consumidor, e isso está afetando a minha melhora de faturamento. Protocolos e restrições com 11%, e 9% dizendo o meu local, né, o meu negócio fica no local onde o movimento de público não voltou, e 6% falando, olha, estou com falta de confiança dos clientes para voltarem a frequentar realmente, de fato, ainda o meu negócio. Bom, e aí a gente fez algumas perguntas específicas para os nossos operadores. E a gente teve que 56% concordaram que eles não têm mais espaço para aumentar os preços de menu. Caso aumentem, eles vão perder clientes. Então, eles podiam concordar totalmente, concordar parcialmente, enfim, e a hora que a gente olha todo o universo do concordar, a gente tem esse número de 56%. Então, é dramático, né, com a inflação que se apresenta hoje. E a gente teve exatamente esse ponto como sendo um ponto não muito positivo para frente, né? Então, assim, a inflação hoje está ruim, mas a inflação de custos, para os operadores, eles concordam que só vai piorar durante 2022, 83% deles. Então, dramático, né? Felipe, você quer comentar alguma coisa? Eu ia falar que eu queria escutar o Felipe, porque eu sei que ele tem bastante experiência nisso, mas eu só quero reiterar o alerta para todos que assistem a gente, que realmente o impacto de custos é algo que tem que ser olhado com lupa ao longo desse ano todo. Vai ser talvez o nosso maior desafio, mas, Felipe, por favor, vai você que é o nosso especialista. Obrigado. Não, assim, sem dúvida, um dos pontos críticos, né, para esse ano e provavelmente o ano que vem. Infelizmente, a gente não tem uma perspectiva de melhoria substancial quando a gente olha os próximos 18 meses. Tem vários fatores, obviamente, saindo da pandemia. A gente tem agora o conflito na Europa, a gente tem um mercado chinês que demanda muito. Então, a gente tem uma situação extremamente delicada. Eu não enxergo hoje aonde a gente poderia ver um pouco de céu azul, e aí eu colocaria adicionalmente que talvez durante a pandemia a gente pensava, a gente podia até não ter dinheiro suficiente para comprar o que tem de disponível, mas produto não vai faltar. Hoje a gente não tem o dinheiro e quem tiver talvez nem encontra mais produto. A gente está vendo isso. Nós que temos operações tanto no Brasil, que obviamente em muitos países do mundo, a gente tem produtos que desapareceram, não tem mais, literalmente. Então, quando a gente olha a questão de proteínas animais, a gente olha
questão de tudo que óleo, óleo vegetal, azeite, tudo que é embalagem, obviamente, a questão da logística é uma questão extremamente complicada. Eu vou agregar também a dificuldade de adquirir equipamento, né? Que você esteja pensando um pouco mais amplo, na cadeia de valor, tentar comprar um veículo novo hoje em dia, compra o equipamento, um forno, tudo, os equipamentos hoje em dia levam componentes eletrônicos, cuja produção mundial realmente foi duramente afetada. A gente tem uma problemática de falta de disponibilidade de equipamentos. Tá? Para o Brasil, pensando um pouco pela frente, a gente deve antecipar mercados muito firmes, tanto na proteína animal como nos grãos. Então, sempre fazendo a associação do custo de um frango com o custo do petróleo, o custo do etanol, o custo do grão. Lembrando que um frango, basicamente, é um saco de milho com asas, é um saco de milho igual, hoje em dia, a alguns litros de etanol. Então, a gente está brigando aqui com outras indústrias. A gente precisa entender que isso, hoje em dia, vai continuar com um mercado extremamente quente, mais ainda agora que os Estados Unidos decidiram aumentar o teor de etanol na gasolina que eles colocam nos carros lá. Então, a briga para a disponibilidade de etanol, feito à base de milho, especialmente, a briga é grande. Tá? Agora, a gente pode fazer algumas coisas. Tá? Eu acho que o mais importante é buscar alternativas, buscar soluções, porque todo mundo é impactado. Isso é importante porque quando você começa a ter uma conversa numa empresa com os seus sócios, a gente entra num quadro de desespero, pensando que só a nossa operação está sendo afetada. A realidade é que o mercado inteiro está sofrendo do mesmo jeito. Então, a gente tem que buscar essas soluções que cabem para o nosso negócio e o nosso consumidor. A gente pode perfeitamente repensar o menu, eliminar alguns produtos, introduzir outros produtos. A gente pode mudar as porções, a gente pode mudar a especificação de um produto, ok? A gente precisa pensar um pouco sobre se a gente tem uma capacidade de caixa, se a gente quer antecipar as nossas compras de alguns itens, tendo essa possibilidade, quando a gente sabe que tem momentos do ano, a gente vai entrar no momento do ano agora, com o inverno no Brasil, a gente sabe que o consumo de alguns produtos aumenta. A gente chega no Natal e é a mesma coisa. Enquanto o consumo aumenta, a demanda aumenta, o preço aumenta. Todos os anos a gente tem exatamente esse mesmo perfil de variação de custo. Então, a gente pode pensar nisso para quem tiver essas opções. Depois tem uma série, obviamente, de opções mais focadas em ações de marketing, de precificação, temas de combos, fazer menus, juntar produtos para atrair o consumidor com valor. A gente vai, talvez, ganhando um pouco menos por transação, mas a gente vai aumentar o número de transações. Então, é importante que a gente pense em lucratividade. A gente deve olhar, sem dúvida, a lucratividade por unidade, por transação, mas é muito mais importante olhar o tráfego e multiplicar esse tráfego pela lucratividade individual para olhar a lucratividade total do negócio. Então, o jogo aqui no nosso setor é volume, é tráfego. A gente precisa trazer clientes para os nossos negócios. Então, é o momento de reinventar o menu, reinventar nosso posicionamento de preço. Eu vou terminar com um aspecto que está entrando cada vez mais na cabeça dos brasileiros, muito forte na Europa. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, talvez fale um pouco mais depois, mas a gente viu o nome ou a palavra sustentabilidade aparecer. Tá? Então, como que a gente se diferencia? Como que eu chamo a atenção do consumidor? Eu falei um minuto atrás de preço, a gente pode falar de produtos diferenciados, a gente fala também de serviço diferenciado. Então, o que eu posso fazer para chamar a atenção do meu consumidor, que seja com excelência de serviço,
que seja com posicionamento diferenciado, que seja com alguns produtos diferenciados, que seja com precificação diferenciada, e dessa maneira aumentar a lealdade do consumidor para o meu negócio. Então, aqui, o que não podemos fazer de jeito nenhum é manter o status quo, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, é só ver mais peso inflacionário chegar no nosso negócio. Precisa realmente questionar o que eu posso fazer para reduzir o meu custo de um lado, aumentar as transações e aumentar o meu lucro total. Exatamente, né, Felipe? E acho que é desafiador, porque as pessoas também têm o seu conceito de negócio, né? Então, obviamente, respirar fundo, entender o que é o seu conceito, como que você faz, então, isso se desdobrar no seu conceito, na sua oferta, de fato, para não se descaracterizar, né? Então, acho que tem esse outro lado bastante importante e de compreensão de como algumas ferramentas podem ser usadas, né, nem que seja de monitoramento de como vai minha concorrência, né, aquela coisa de sair, gastar sola de sapato, né, que qualquer um pode fazer, sair para o seu entorno. Hoje em dia também na internet a gente pode fazer no sistema de delivery, entender o que está acontecendo e aprimorando a cada momento o seu negócio. O que a gente também ouviu dos nossos respondentes, é muita gente ainda comprando em supermercado, né? É muita gente comprando em atacados, cash and carry, só 50% dizendo que compra da indústria de alimentos, 48% dizendo que compra dos distribuidores especializados em food, e, claro, quem já estava aberto antes da pandemia compra um pouco menos em supermercado, compra um pouco mais no cash and carry, e nesses outros distribuidores especializados, e a gente começa a olhar que a gente tem aqui outras formas de compra. Então, compra direto de produtores artesanais, né? A valorização social desses fornecedores, desses produtores artesanais pode ser uma boa ideia, pode cortar também custos, dependendo de como for ou não, né? Então, aqui são 30% falou que sim, compra direto de produtores artesanais. Muita gente olhando compra pela internet de marketplace. Por que que os nossos consumidores nos compram pelo marketplace e, né, e de repente olham lá as propostas de valor, e por que não também acontecer a nossa revolução da forma de comprar no nosso setor? Tem empresas que têm central própria, tem empresas que têm distribuição própria, tem empresas que têm soluções de operação logística centralizada, que aí já é um número menor de todos. Mas, assim, muita coisa pode funcionar para muita gente. Estou vendo que tem uma discussão aqui no chat, acho que essa discussão aí merece um webinar só para ela, depois. Mas, colocando aqui um dedinho sobre visão diferente de redes independentes e adicionando a versão de quem já está com faturamento superior a antes da pandemia, a gente tem essa forma diferente de se abastecer. Então, enquanto os independentes ainda estão comprando em supermercado mais fortemente, cash and carry, produtores artesanais, né, como os destaques que eu queria colocar, as redes compram mais diretamente da indústria de alimentos, os top performers muito mais, com 64%. Também utilizam os top performers o cash and carry, então o cash and carry aqui com um papel interessante para a gente poder depois se aprofundar. E aqui a gente tem essa questão das redes em si, pelo tipo de modelo de negócio, usando mais central de produção própria, distribuição própria ou uma operação logística centralizada, terceirizada. Mas aqui a gente também quis trazer isso porque, sem dúvida, no momento de inflação de custos, várias questões precisam ser olhadas, questionadas, e alternativas de abastecimento é uma delas. E aí a gente vai lá, Fernando. Não. Tentar alguns dados de inflação para ilustrar, porque
Eu sei que os grupos mais estruturados acompanham isso com muito rigor, mas os independentes, no dia a dia, acabam tendo maior dificuldade de controlar item a item, grupo a grupo. Não só, e cada vez mais é necessário, porque se você olhar a inflação de alimentos e bebidas no Brasil nos últimos 12 meses, contando de março, ela está em 11,6%, muito próximo do que foi o IPCA. Porém, quando você começa a estratificar, a segmentar isso, você vê que, por exemplo, tubérculos, raízes e legumes foram 55% de inflação em 12 meses. É muita coisa, né? Hortaliças e verduras, 33%. Óleos e gorduras, citado pelo Felipe, em terceiro lugar com 21,2%. Então, é muito importante que, principalmente os independentes, se não conseguirem controlar item a item, que controlem grupo a grupo, ou pelo menos façam uma curva ABC e controlem aqueles produtos mais relevantes para a sua cesta, com menor periodicidade e maior rigor, e aí, na sequência, decidam que soluções tomar. O Felipe trouxe aqui uma série de possíveis alternativas para endereçar o problema, mas esse aqui tem que, de fato, ser um dos principais focos de todo gestor daqui para frente. E eu gosto muito da gente olhar, né, quando a gente perguntou sobre as soluções de tecnologia que estavam sendo vistas, a gente vê aquele terceiro item sendo soluções para otimizar, né, compras, etc. Porque a tecnologia vai fazer com que questões que antes funcionavam ou estavam acessíveis para redes começam a estar acessíveis para outros mercados também, então é muito importante. Outro ponto que é fundamental, a gente ouviu muito isso no início da pandemia, e a gente não pode esquecer, tem que resgatar o tempo todo, que é a relação com os fornecedores, com seus parceiros de negócio. Então, a gente perguntou se você concordava com o fato, se o seu fornecedor se importava com o seu negócio. Tá? 40% concorda que a maioria dos seus fornecedores se importa com o seu negócio. Tá? Então, é um número que vamos ver se a gente consegue monitorar para ver se isso cresce, assim, porque realmente a gente preferiria que fosse até um pouco superior. 25%, pessoal, tem receio do negócio não sobreviver a 2022. Então, aqui, eu até estratifiquei, porque são cerca de 200 respondentes, né, esses 25%, 83% são independentes, 10% são franqueados, 3% são redes próprias, 3% concessionárias e só 1% redes de franquia. Desse perfil, 57% deles estão endividados, 70% em bancos, só 30% acredita que o fornecedor se importa com o seu negócio, portanto, a relação com a sua cadeia de suprimentos é mais truncada. 92% acha que a inflação só vai piorar, 89% diz que não tem mais espaço para aumentar preços, só 52% acham que o seu delivery é lucrativo, e depois, nos perfis, né, na parte do que eles acreditam que sejam os principais desafios, está tudo super ranqueado, muito mais em cima. Na ocasião, eu já vou complementar para vocês. Porque aqui, esses desafios, né, que são os desafios gerais da amostra, onde 83% diz inflação em geral é o meu principal desafio, quem tem receio de sobreviver colocou isso a nível de 88%. Atrair clientes e manter e crescer vendas, 61% escolheu esse como sendo um desafio. Para quem está com receio do negócio não sobreviver, isso vai para 72%. Ajustar o modelo de negócios para que ele se torne e se mantenha lucrativo, que é a função de todo mundo, seja dono, seja executivo desse mercado, no final das contas, 55% diz que esse está realmente um desafio, ao passo que isso vai para 68% a hora que a gente vai para quem está com receio do negócio não vingar. Expandir o negócio, então tem gente também que está olhando para o outro lado, assim, 43%, e a gente já vê agora, em quinto lugar, a falta de gente qualificada e
empatado estatisticamente com falta de abastecimento de matéria-prima, Felipe. Então, realmente, aqui nós temos essa situação, né, e depois vem pagar a dívida e tudo. Então, acho que o que eu quero deixar de mensagem aqui, né, final, é que, assim, nos top performers, 47% está apontando falta de gente qualificada como sendo, né, e, portanto, ele ultrapassa, né, e vai para quarto lugar como sendo o ponto fundamental. E por que não a gente ter uma visão de que para enfrentar ali a inflação em geral, a gente vai precisar de gente mais qualificada em supply chain, ou em suprimentos, ou na sua área de compras, para atrair e manter clientes, né, também gente mais com mais expertise, muitas vezes, né, em marketing, enfim. Então, no final das contas, eu acho que essa é uma questão importante. A gente está para ir para a NRA Show, né, em Chicago, e a gente viu lá o quanto várias palestras vão tratar do tema de pessoas. Existe tecnologia, existe uma série de outras coisas, sim, mas o tema gente vai vir fortemente, do mesmo jeito que houve todo esse olhar no Web Summit e também que a gente foi para Lisboa e viu. Então, fica aqui essa questão de que, né, eu vou falar minha fala, eu vou passar, por favor, para o Fernando, para o Felipe, que a jornada de 22 realmente não vai ser fácil, né? A gente tem essas questões de sobrevivência, vai precisar focar muito, vai precisar priorizar, a gente vai ter os webinários exclusivos, que eu acho que vai ser muito mais bacana, porque as pessoas vão conseguir olhar um pouquinho mais dentro do seu próprio modelo de negócios, o que parece que desdobra melhor, né? Mas, olhe para o seu tempo, olhe para os seus talentos, e olhe para onde a gente está gastando energia, que eu acho que vai ser muito importante para 22. Vou inverter, vou pedir para o Felipe falar, depois o Fernando. Obrigado, Simone. Eu acho que a jornada de 22 não está sendo fácil, vai continuar difícil, mas é sempre nesse tipo de condição que a gente encontra a oportunidade, a gente tem a oportunidade de se reinventar. É um setor que sofreu muito durante a pandemia. Quem sobreviveu aprendeu muita coisa e pode sobreviver, deve sobreviver nesses próximos 18 meses. Tem um fator interessante, que é a correlação entre o desemprego e o consumo nesse canal de food service, uma correlação altíssima, acima de 80%, 85%, o que significa que quanto menos desemprego, mais consumo fora do lar, o que contribui para a melhora do nosso setor. Então, pensando no futuro, eu, você é estrangeiro, não voto aqui, mas vocês têm um momento muito importante no Brasil, daqui a pouco, pensar que, obviamente, o desemprego sendo um fator absolutamente crítico do desempenho do nosso setor, tem que entrar, eu acho, na cabeça de cada um, e como o meu voto contribui para o melhor empregabilidade no Brasil, o fim do desemprego e mais riqueza para toda a população. Eu vejo, quando a gente tem alguns números, a gente vê algumas tendências, a penetração do setor de food service no Brasil é baixíssimo comparado com os Estados Unidos, com a Europa. Então, com a Ásia, então, é pior ainda. Então, a capacidade de crescimento, a oportunidade do crescimento do setor de food service é imensa. Eu acho que todos os ouvintes aqui hoje entendem isso, apostam nesse setor. Nós precisamos, eu acho, sair de uma zona de desconforto para reinventar uma zona nova de conforto. O desconforto é total. Eu vi que tem uns comentários, as grandes marcas podem, não podem. Eu posso assegurar para vocês, no meu emprego, representando 1.600 lojas no Brasil, a gente está vivendo um pesadelo.
e muito, muito difícil operar na situação atual. Mas a gente entende também que a oportunidade é muito grande. A cada restaurante que fecha, também uma oportunidade para um ou mais abrirem. Tem muitas tendências novas na parte de alimentação, de nutrição. Então, precisamos construir juntos, né, um futuro melhor, juntos um setor melhor, mais forte, cada vez mais profissional, saber baixar um pouco a cabeça agora, deixar a tempestade passar, porque, gente, tudo passa. Tudo passa. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Felipe. Fernando? Bom, eu acho que eu vou até tentar ser mais breve, porque eu acho que o Felipe trouxe uma mensagem muito importante e eu concordo integralmente com ele, assino junto. E só para complementar, acho que o nosso setor, isso foi também apareceu um pouco em vários momentos, é um setor feito de pessoas para pessoas, né? Afinal de contas, os nossos clientes são pessoas que têm necessidades, que têm dúvidas, que têm demandas e a gente tem que se conectar com elas, mas principalmente, por mais que a gente esteja avançando muito em transformação digital, em novos equipamentos, em ganho de eficiência, o fator humano das pessoas que trabalham conosco continua sendo primordial para um sucesso do negócio. E depois de 2 anos de uma crise que teve dimensões das mais variadas, não só econômicas, mas muitas vezes pessoais, psicológicas, eu acho que esse fator humano ele pode e deve ser talvez o grande motor de transformação. E concordando de novo com o Felipe, a gente aprendeu muito nesse tempo, foram tempos difíceis, mas esses aprendizados eles dão mais força e mais capacidade para a gente enfrentar os novos desafios que vão surgindo, seja de custos, seja eles quais forem. Então, eu tenho uma visão otimista nesse momento do setor Brasil, não otimista ingênua de achar que vai ser tudo tranquilo, muito pelo contrário, vai ser muito difícil, mas otimista no sentido de que a gente tem, eu acho, ferramentas e capacidade, e aí estão as entidades para isso, né? O IFB, a ANR, a Galúnio, enfim, estamos todos aqui também como, acho que, vetores para tentar, através de informação, dados, debates e diálogo, conseguir construir um caminho um pouco menos difícil, um pouco mais promissor para o cenário de negócios no Brasil. Então, obrigado mais uma vez a todos que assistiram a gente, que apoiaram, que responderam, as empresas que também chegaram junto para conseguir o maior número de respondentes, e aos nossos parceiros aqui, IFB, Galúnio, Simone, Felipe, por estarem junto com a gente e estarão certamente ao longo do ano em novas rodadas. Então, contem com a gente. Obrigado mais uma vez. Agradeço, então, eu vou encerrar aqui, agradecer muito aos operadores que nos auxiliaram, a informar que vocês vão estar recebendo não só essa apresentação como um todo, mas também os convites para os webinários exclusivos, onde vai ter sessão de dúvidas com muito mais profundidade, alternativas, o que eu faço com o negócio, que vai ser bem bacana. E porque é isso, a gente se juntando, a potência que a gente pode ter é muito maior. Então, se alguém está com algum problema específico, seja até, né, eu vi aí no chat que deve estar falando de aluguel, tal, tudo, vai lá na associação que você se apoia, porque certamente eles têm como te ajudar nesse assunto. Obrigada, pessoal. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui a gente. Até mais. Obrigado, Simone. Parabéns. Obrigada, parabéns para nós.